Bom, vamos lá então. Como é que ficaria isso, né? Então vamos imaginar que a gente tem aqui um segmento AB, certo? Eu quero determinar o ponto médio, deve ficar mais ou menos por aqui, assim, né? Bom, como é que a gente poderia chegar aí? Eu vou fazer a construção e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ela. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que uma circunferência ela é muito útil para a gente porque ela me dá um conjunto de pontos equidistantes de um outro ponto. Então, por exemplo, se eu faço uma circunferência passando com centro no ponto A, então vamos lá, selecionei aqui circunferência, selecionei o ponto A, então vamos lá de novo, desculpa. Circunferência, selecionei o ponto A, e agora eu vou falar que ela vai passar pelo ponto B, tá? Diminuir isso aqui um pouquinho para a gente visualizar melhor. O que acontece? Vou marcar um ponto sobre essa circunferência, ponto C. Esse segmento AC, ele é do mesmo comprimento do segmento AB, ó. Tá vendo? Eu posso movimentar o ponto C aqui e eu posso ver isso, ó. Porque é exatamente o raio da minha circunferência, certo? Então, vou apagar o ponto C aqui só para a gente visualizar. Então, a primeira construção é essa. Agora eu vou fazer uma outra circunferência com o centro no ponto B, passando pelo ponto A. A mesma coisa, então essas duas circunferências têm o mesmo raio que é o próprio segmento AB. Tudo bem? Bom, agora eu vou traçar uma reta que passa pela interseção das duas circunferências aqui, ele chamou de C, e por essa interseção das duas circunferências aqui, que ele vai chamar de D. Tudo bem? Vamos lembrar que nós estamos tratando de geometria dinâmica. Então, por exemplo, esse ponto C aqui eu não consigo movimentá-lo. Por quê? Porque ele é a interseção dessa circunferência. Essa circunferência eu não consigo movimentá-la. Por quê? Porque ela é uma circunferência de centro em B que passa por A. Agora, se eu movimento o ponto A ou se eu movimento o ponto B, eu movimento toda a minha construção. Então, por exemplo, eu vou aproximar o ponto B de A, vou diminuir o comprimento do segmento AB. Quando eu fizer isso, essa circunferência ela vai diminuir de raio. Naturalmente, essa também. E além dela diminuir de raio, ela vai mudar o centro junto com o B. Quer ver? Ó? Tá vendo? Olha só que legal, né? Vocês estão vendo que essa reta que passa por C e D, ela passa sempre no mesmo ponto. Vou marcar esse ponto. E aí vou chamar de M. Só digitei M aqui, tá? E aí ele mudou o nome para M. Olha só. Vou voltar a movimentar B para a gente ver o que acontece. Tá vendo? E esse ponto vai ser sempre o ponto médio. Eu vou ocultar algumas coisas aqui para a gente ficar mais fácil para a gente visualizar. Então eu vou desmarcar aqui o objeto na reta, vou desmarcar na circunferência, vou desmarcar no ponto C e vou desmarcar no ponto D. Tá tudo aqui, tá? Se eu venho aqui, ó, no mostrar e esconder, ele me mostra tudo que está oculto, tá vendo? Fica um pouquinho mais claro, né? Mas ele me mostra. E vou movimentar o ponto A, olha só que legal, tá vendo? O ponto M, ele vai seguindo, sempre mantendo como ponto médio, beleza? Bom, como é que eu posso comprovar se é ponto médio? Eu sei, e aí a gente já falou isso lá, que a M é congruente a MB, não é isso? Então, se eu traçar uma circunferência com centro em M passando por A, se esse comprimento é igual a esse, então se ela passa por A, ela tem que passar por B também. Ah lá, tá vendo? Olha só que legal. Né? Então, eu consigo visualizar bem. Na verdade, agora, o M é o centro dessa circunferência, né? Que eu acabei de traçar aqui agora. Beleza? Legal isso, né?
Agora vamos tentar entender por que, que esse é o ponto médio. Tá? Vou voltar aqui as nossas circunferências e a reta, e para a gente entender então por que, que eu posso dizer que é o ponto médio. Bom, o que, que acontece? Esse comprimento aqui, desculpem, gente, vou só visualizar aqui o ponto C e o ponto D. Esse comprimento, desculpem, gente, AC, o segmento AC, ele é o mesmo do AB, certo? Porque C está sobre essa circunferência aqui, vou dar a cor dela. Vou colocar roxa. E essa circunferência aqui, colocar vermelha. Vou colocar essa aqui azul. Então, o ponto C ele está sobre a circunferência azul, que é centro em A e raio AB. Então aqui também é raio, então é a mesma medida. A mesma coisa se eu olho pela circunferência vermelha. O ponto C está sobre a circunferência vermelha, que tem centro em B e raio AB. Então, CB também é raio, então ele mede a mesma coisa, certo? Então aqui ó, eu formei um triângulo equilátero. Isso aqui é congruente a isso aqui, que é congruente a isso aqui, certo? A mesma coisa eu fiz lá de baixo. Então aqui também eu tenho um triângulo equilátero, beleza? Bom, esses dois triângulos, vou desenhar eles aqui, tá? Eles são congruentes, certo? Então, o que vai acontecer nesse processo? Essa reta, que é a reta suporte de CD, e o segmento AB são, além de se cortarem no meio, então eu tenho aqui um losango, tá vendo? Além de se interceptarem no meio, eles vão ser perpendiculares. Então, o ponto M, ele também é ponto médio de CD. Legal, né? Bom, mais para frente a gente vai ter condições de detalhar um pouco mais essa explicação e da gente entender por que nesse processo a gente consegue obter o ponto médio. Tudo bem? Bom, eu vou fazer uma outra coisa aqui bem rapidinho, só para a gente visualizar e para a gente entender. O desenho fica um pouco mais sujo, mas aquela circunferência que eu tinha feito passando por A e, desculpa, com centro em A e passando por B, eu posso fazer ela de tamanho diferente. Olha só, eu posso fazer... vai complicar muito. Não vou fazer isso, porque aí a outra circunferência tem que ter o mesmo tamanho e tal. Mas assim, essa construção, ela ficou... né, ela nos satisfaz e... Eu só vou colocar o ponto M aqui, então... E vamos trabalhar então com essa construção que a gente teve aqui então, tá bom? Deixa eu só marcar. Então, rapidinho, centrei, fiz uma circunferência com centro em A passando por B, circunferência com centro em B passando por A, tracei essa reta que passa pela interseção dessas duas circunferências aqui e aqui. A interseção dessa reta com o segmento AB é o ponto M, ponto médio do segmento AB. Beleza? Abraços, gente.